Se a gente quisesse entender a Bíblia inteira, do começo ao fim, por onde seria o ponto de partida? A resposta, claro, está logo no primeiro livro, Gênesis. E o nome já diz tudo, né? Gênesis vem do grego para origens. E não é à toa. Pense nesse livro como a fundação, o alicerce de toda a construção que vem depois nas Escrituras. Sem ele, a casa não para em pé. Então a grande pergunta em que a gente vai mergulhar hoje é justamente essa. O que tem em Gênesis que o torna tão fundamental? Porque para entender a história da salvação, a gente precisa obrigatoriamente voltar lá no comecinho de tudo. É isso que a gente vai desvendar junto agora. Para a gente não se perder, organizei nosso bate-papo em 6 partes, beleza? Primeiro, uma visão geral do livro. Depois, a gente mergulha na criação. Aí vem a origem do pecado, o plano da promessa de Deus, o nascimento da nação de Israel. E, para fechar, a gente tira umas lições práticas para a vida. Ok? Então, começando pelo começo, né? Um panorama geral. Gênesis, que a tradição diz que foi escrito por Moisés, é basicamente dividido em 2 grandes blocos. Pensa assim. A primeira parte, capítulos 1 a 11, conta a história de toda a humanidade, as origens mesmo. Já a segunda parte, dos capítulos 12 a 50, o foco fecha num grupo específico, a história dos patriarcas, que são os pais fundadores de Israel. E como eu disse, o nome do livro já é o melhor resumo que existe. Gênesis é o livro das origens, de tudo. A origem do universo, da humanidade e, infelizmente, a origem do pecado e de toda a bagunça que ele causou. Mas, e aqui está o ponto central, é também o livro que mostra o início do plano de Deus para consertar tudo isso. Vamos entrar agora na primeira grande história. A criação. E olha, a forma como Deus é apresentado aqui é incrível. Ele não é uma força distante, impessoal. Pelo contrário, ele é o Criador soberano que, só com o poder da sua palavra, pega um universo vazio e o transforma em algo cheio de ordem, beleza e propósito. A narrativa da criação é quase uma poesia, sabe? É super organizada. Dia 1, dia 2, dia 3, a cada passo, Deus cria algo e no final ele olha e diz, isto é bom. É um refrão que vai se repetindo. E o grande final, o clímax dessa sinfonia, acontece no 6º dia, quando ele cria o ser humano. É como se a humanidade fosse a joia da coroa de toda a criação. E isso nos leva a uma das ideias mais uau de toda a Bíblia. A tal da Imago Dei, ou imagem de Deus. E isso não tem nada a ver com a aparência física, tá? Ser criado à imagem de Deus significa que a gente foi feito para espelhar o caráter dele. A gente tem capacidade moral para saber o que é certo e errado, capacidade racional para pensar e criar, e, principalmente, capacidade de se relacionar e de amar. É por isso que toda a vida humana tem um valor e uma dignidade imensos. E esse versículo aqui, ele é a base de tudo isso. É ele que diz que toda a vida humana, sem exceção, tem um valor e uma dignidade que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Homem, mulher, não importa. Ambos carregam essa imagem divina. Pensa no quão revolucionário é isso. É um conceito que vai servir de base para a ética e para o valor da vida em toda a Bíblia. Mas aí a gente chega no capítulo 3 e a história dá uma virada de 180 graus. Aquela harmonia perfeita acabou. A gente vai ver agora como o pecado entrou em cena e, tipo uma rachadura num vidro, fraturou completamente o relacionamento entre Deus e a humanidade. E as consequências disso? Bom, a gente sente até hoje. O contraste do antes e depois é chocante. A vida no Jardim do Éden era de total harmonia, de comunhão com Deus, sem barreiras. Depois da queda, o que a gente vê é separação, vergonha, sofrimento e, no fim da linha, a morte. Aquela desobediência não foi só um errinho bobo, foi um evento que mudou as regras do jogo para toda a existência humana. Mas isso é impressionante. Bem no meio do caos, no meio do julgamento, Deus acende uma luz de esperança. Esse versículo aqui é famosíssimo. Ele é chamado de proto-evangelho, que é tipo o primeiro evangelho. Pensa só. No pior momento da história, Deus já promete que um dia um descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. É a primeira piscadela do plano de salvação. Deus não perdeu tempo. Beleza, Deus fez uma promessa. Mas como esse plano começa a se desenrolar na prática? A resposta está numa palavra-chave: alianças. Gênesis nos mostra que o jeito de Deus se relacionar com a gente é através de pactos, de alianças. São promessas super sérias que partem dele e que ele mesmo garante que vão se cumprir.
E o ponto mais importante sobre essas alianças é o seguinte: elas não dependem do nosso esforço ou do nosso mérito, de jeito nenhum. Elas se baseiam 100% na fidelidade de Deus. É Ele que vem até nós, é Ele que promete e é Ele que cumpre. Tudo por pura graça, para consertar a bagunça que o pecado fez. Falando em aliança, a gente precisa dar um zoom na mais importante de Gênesis, a que Deus fez com Abraão. São 3 promessas gigantescas. Primeira, uma descendência tão grande que não daria para contar, que se tornou a nação de Israel. Segunda, uma terra própria para esse povo morar, a famosa Terra Prometida. E a terceira, que é a que abraça o mundo todo, através de Abraão todos os povos seriam abençoados. E essa promessa, claro, aponta lá na frente para Jesus. E a partir daí, dessa aliança com Abraão, que o resto de Gênesis se desenrola. A gente começa a acompanhar como essa promessa vai sendo passada de pai para filho, de geração em geração. É aqui que começa a história dos patriarcas. E o legal é ver Deus agindo no meio de famílias cheias de problemas, gente imperfeita, para começar a formar a nação de Israel. Essa linhagem da promessa é tipo o fio da meada da segunda metade do livro, sabe? Começa com Abraão, o pai da fé, que largou tudo para seguir a voz de Deus. A promessa passa para o filho dele, Isaque, o filho que nasceu de um milagre. Depois vai para Jacó, aquele que literalmente lutou com Deus e teve o nome mudado para Israel, se tornando o pai das 12 tribos. E tudo isso culmina na história incrível de José, que é uma novela cheia de reviravoltas, mas que no fundo é uma aula sobre a providência de Deus. E essa frase aqui que o José fala para os irmãos dele, nossa, é o resumo perfeito de toda a história dos patriarcas. Pensa bem, ele foi traído, vendido como escravo, sofreu uma injustiça atrás da outra, mas no final, ele consegue olhar para trás e ver que por trás de toda a maldade humana, a mão de Deus estava lá guiando tudo para um bem maior, salvar a vida de muita gente. Que lição incrível sobre a soberania de Deus, né? Tá, mas e aí? O que toda essa história, criação, queda, promessas, patriarcas, o que isso tem a ver com a gente hoje? A grande sacada é que Gênesis não é só um livro de história antiga. É um livro vivo, que pulsa, com verdades que valem para qualquer época. Se a gente tivesse que resumir em alguns pontos, seriam esses aqui. Primeiro, Deus está no controle de tudo e Ele cumpre o que promete. Segundo, o pecado faz um estrago danado, mas ele nunca foi capaz de parar o plano de Deus. Terceiro, e isso dá um alívio danado, Deus usa gente como a gente, pessoas cheias de defeitos, para fazer a vontade dele. E no fim das contas, o que ele espera de nós é uma resposta de fé e obediência. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão. Gênesis é como se fosse o óculos que a gente precisa para ler o resto da Bíblia. Os temas de criação, queda e promessa, eles vão aparecer de novo e de novo, de Êxodo até Apocalipse. Então a pergunta é, sabendo como tudo começou, como isso muda a forma que a gente lê o resto da história, até ela chegar no seu grande final, em Jesus? E aí, curtiu essa viagem por Gênesis? Se essa análise te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com um amigo ou amiga que também curte estudar a Bíblia. E claro, se inscreve aqui no canal Entenda a Bíblia para não perder os próximos estudos. Combinado? Valeu demais pela companhia e até a próxima!